Boa noite a todos que acompanham a coletiva na Remo TV, coletiva com o técnico Antônio Oliveira. A gente começa as perguntas do Paulo Cachado, da Rádio Clube. Vamos lá, Antônio. Boa noite. Antônio, o Clube do Remo, pelos dados, teve mais posse de bola em toda a partida. No primeiro tempo, o Remo criou várias situações de gol e não conseguia acertar o alvo, mas criou-se, senhor, várias situações, principalmente no primeiro tempo. Queria que você explicasse a nós por que essa finalização não saiu perfeita. E o placar do jogo, você acha que foi justo, Antônio Oliveira? Bem, antes de mais, boa noite a todos. Mais uma vez um prazer enorme poder estar aqui com vocês. A justiça do resultado é feita sempre por quem marca mais golos. Portanto, hoje o adversário, o rival fez um, nós não fizemos nenhum, portanto fomos penalizados por isso. Agora, acho que o adversário tinha claramente uma estratégia delineada, portanto, jogar claramente no nosso erro em transição e apostar nas suas bolas paradas devido à estatura enorme da sua equipa. Portanto, acabaram por ser felizes num momento desses. Acho que a minha equipa acabou por, independentemente dela ter muito mais posse de bola que o adversário, mas ela muitas vezes não representa, pode eventualmente não representar rigorosamente nada. Portanto, é evidente que erramos muito tecnicamente, ações técnicas individuais como o passe, como o cruzamento, sermos muito melhores e definirmos muito melhor no último terço, nos últimos 30 metros, portanto, ainda para mais em jogos que eu já percebi aqui, até pelo clima, pela desidratação enorme, os jogos acabam por ficar completamente partidos, quebrados, portanto, e ainda mais, e ainda por eu entender que a minha equipa tecnicamente é muito superior à do adversário, acho que ela devia ter definido e a obrigação e essa responsabilidade de ter definido muito melhor. Erramos muito, permitimos muitas transições ao adversário, principalmente querer constantemente solicitar o Garcês, portanto, porque entendo que é o jogador mais rápido, principalmente no primeiro tempo, portanto, transições, Garcês, bolas paradas, portanto foi isso que o adversário nos tentou ferir. A nós, acho que na primeira parte pecámos muito por termos muitos jogadores em construção baixa, como os laterais, muito o Luan, que é natural, mas o Pavani também muito a buscar a vir a bola, portanto um preenchimento não tão bom como eu queria em termos dos espaços entre linhas, mantendo a largura, portanto, e sempre que fizemos isso criamos perigo no adversário. Agora temos de ser muito mais refinados no adversário e muito também, e já o disse aos meus jogadores, muito mais malandros em todos os momentos, porque repare que o escanteio do adversário acaba por nós termos um dos jogadores mais altos. O adversário já por si só tem uma estatura elevadíssima e nós perdemos o Camutanga nesse momento do jogo. Uma coisa é nós perdemos o Camutanga, eles perderam o Rossi, portanto, mas o Rossi em nada vai influenciar na estatura. Acaba por, na zona do Camutanga, o jogador do rival conseguir tocar na primeira bola, acabamos por ser penalizados num lance de bola parada, onde era praticamente num dos momentos do jogo onde o adversário acabou por ferir e que nos podia penalizar. Sabemos a responsabilidade de um clássico, mas isto não acaba aqui. E as contas acabam por se fazer no final, e tenho a certeza absoluta, e digo aqui no dia 21, que na última rodada vamos ser felizes e vamos estar aqui a celebrar qualquer coisa. O Antônio, Michel Anderson, da Rádio Liberal, prazer falar com você. Antônio, você já deu algumas dicas do que eu ia te perguntar, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais. Você falou de falha no preenchimento no último terço, né, uma falha no preenchimento ali do espaço. Você falou também uma pouca criatividade, algumas decisões erradas, tomadas de decisões erradas. E na nossa transmissão, a nossa equipe
identificou um dos problemas do Remo neste jogo e já durante a Série B inteira, essa falta de criatividade, aquela cabeça pensante no meio de campo. E o Remo joga muito pelo lado, abre muito o jogo e aí fica dependendo muito de quebrar uma linha com o ponta ou com a passagem do lateral para poder levar perigo ao adversário, porque faltava essa cabeça pensante. Você identificou isso daí ou não é muito por esse lado que você pensa o jogo e o futuro do Remo, de preencher o jogo, construir o jogo mais pelo meio, tendo essa cabeça pensante? Obrigado. Quando eu falei relativamente à falta de preenchimento, não era em zonas de finalização, porque antes de lá chegarmos temos que passar por uma segunda fase, e essa segunda fase não estava a ser tão bem preenchida como eu queria, e sempre que nós conseguíamos, principalmente com os nossos dois meios nessa construção, que é o Pedro e o Pavani, portanto, que ocupam esse espaço entre linhas, não fomos tão eficazes nisso, portanto, e a partir daí, a partir do momento que esse espaço não é nos ocupado, temos mais dificuldade, depois os pontas têm que vir por dentro, os laterais, como estavam em construção baixa, tinham dificuldades em acessar esse espaço, portanto, acho que esse preenchimento que eu falo não é nas zonas de finalização, é num espaço intermédio relativamente ao preenchimento dos meias, portanto, até para lá chegarmos. E depois, quando esse espaço não está preenchido, não conseguimos acessar e depois não conseguimos o último passo para aí projetarmos, sim, quer o Janderson, quer o Pedro, quer o Marrone, quer o Dabo, quem estiver ali a jogar. Portanto, com a entrada do Viseu, tentei dar isso, principalmente com o preenchimento no jogo em apoio por parte do Adailton, que ele tem também esse refino e essa capacidade. Fomos mais efetivos, mas como eu digo, quando tu chegas aos últimos 30 metros tens que ser muito eficaz, tens que ser muito assertivo. Nós erramos muitas ações técnicas individuais, quer o passe, quer o remate, quer o cruzamento, e isso faz toda a diferença. E depois acaba o adversário num momento que é o momento que ele aposta muito, e com certeza que vai apostar ao longo da Série B, portanto, com a ausência de um jogador importante para nós na defesa desse momento, que é o Camutanga, até pela estatura do adversário, acabámos por ser infelizes, mas agradecer também a presença do torcedor, para nós foi muito importante. Vivi intensamente de frente para mim a festa maravilhosa que eles fizeram. Infelizmente hoje não lhes conseguimos dar aquilo que eles queriam, mas eles vão ter o presente no final da temporada. Professor Antônio, boa noite. Gladson do Sport News. No início do jogo a gente viu um Paysandu ali muito trombador, fez muita falta. Você acha que isso prejudicou o esquema tático do Remo? Os jogadores do Remo ali se sentiram meio atrapalhados pelo esse jogo do Paysandu? Ou nada disso e o Remo jogou o seu futebol que treinou a semana? É assim, o adversário joga com as armas que tem, portanto, e a maneira que a partir do momento que tu reconheces que o adversário é melhor que você, tecnicamente, claramente, há uma equipa muito superior à outra, a única forma de você reduzir a decalagem entre uma e a outra é aumentar a agressividade do jogo, portanto, e o rival realmente levou os índices de agressividade, cometendo muitas faltas. Aliás, ela cometeu o dobro, mas isso também é responsabilidade nossa, portanto, acho que fomos pouco agressivos. Isso não tem nada a ver com competitividade, acho que os jogadores que foram comprometidos, correram, trabalharam, mas essa agressividade que o adversário impôs sobre nós não conseguimos igualar dessa forma, portanto, porque se nós conseguimos realmente acabamos por estar constantemente por cima do adversário. Mas outra coisa que me preocupa, e é algo que já vem desde sempre, porque isso basta ir ver as estatísticas dos jogos do Remo, é a quantidade de finalizações que o adversário constantemente faz sobre esta equipa, portanto, e é uma coisa que nós temos que trabalhar, que temos que conversar, porque há um dia qualquer que nós, infelizmente hoje, nós não conseguimos finalizar, depois vai lá o adversário, uma vez que não é o caso, porque o adversário teve mais do que uma situação para fazer o gol, portanto, principalmente em situações de bola parada ou de transição, mas nós temos claramente reduzir o número de finalizações do adversário, porque há uma coisa, os ataques ganham jogos,
jogos, mas as defesas ganham campeonatos. E isso é algo que nós, para quem compete para uma coisa maior, tem que claramente ter no seu cardápio todos os dias para melhorar, quer ofensivamente para fazer golos, quer para reduzir as oportunidades do adversário. E isso só se faz através de um equilíbrio constante defensivo, não proporcionar transições ao adversário, porque uma equipa como nós, que vai ter sempre muito mais bola, ou maioritariamente vais ter muito mais bola que o adversário, tem que estar muito bem equilibrada defensivamente para não sofrer em transição. Antônio, boa noite. Júnior Cunha, do SBT. Qual a lição que fica desse repar para levar daqui para a sequência do campeonato? É que isto não termina aqui, portanto, são realmente, é um clássico que realmente move multidões, move paixões. Se calhar as semanas das pessoas vivem muito desta, se calhar o ano inteiro vive muito desta rivalidade bonita, que deve ser sadia, sempre saudável, mas levamos de aprendizado que, por exemplo, o golo do adversário, portanto, nesta situação temos que ser malandros. Olha, quero que eu lhe diga, isto não se deve dizer, mas se calhar algum dos nossos jogadores devia ter ido para o chão, até dar tempo, que o Camus, que era um jogador influente nessa situação, mas pronto, mas aí eu já disse aos meus jogadores que é assim. Quando se perde, a responsabilidade é minha. Quando se ganha, a responsabilidade será sempre deles. Portanto, eles podem festejar e celebrar. Portanto, é disso. Eu na vida eu tenho um lema, eu não perco, eu aprendi. E hoje aprendi, mas como eu disse, isto não acaba aqui, as contas fazem-se no final. Eu sei que durante esta semana para uns vai ser mais feliz do que outros, mas no final vamos ver quem é que está mais feliz. Boa noite, Antônio. Jorge, do canal Meu Poderoso Leão. A gente viu que as estratégias que foram traçadas, tanto de Remo quanto de Paysandu, elas estavam muito bem definidas em campo, né? O Paysandu deixando o Remo trabalhar um pouco mais, o Remo trabalhando mais, tentando infiltração e não conseguindo, por conta do ferrolho que o Paysandu fechou, principalmente ali no primeiro tempo. Mas quando você pegou no segundo tempo, no final do segundo tempo, já colocou vários atacantes, isso não deu uma desconfigurada na equipe, na tua visão? Porque acabou ficando uma coisa meio que só chuveirinho dentro da área, uma coisa meio na abafa, mas a verdade também é que estava desde o início do jogo com essa deficiência de tentar chegar com uma bola numa triangulação, no último passe. Mas você acha que deu uma desconfigurada na equipe? Eu respeito a sua análise, mas ela comporta-se e é feita antes do início do jogo começar. Portanto, eu não faço, é evidente que o jogo é imprevisível e nós vamos fazendo as alterações de acordo com aquilo que o jogo nos vai pedindo, mas repare, como isto terminou, para você perceber, foi nós a construirmos com o Sávio, com o Klaus e com o Pedro Costa, o Davó na projeção do lado direito, o Marrone na projeção do lado esquerdo, o Luan no 3-1, Dodô, Pedro Castro, Pedro Rocha, Viseu. Portanto, não há desconfiguração nenhuma, portanto, porque os triângulos ofensivos estão lá todos montados novamente, portanto, temos claramente definidas bem as estratégias, quer quando nós estamos em desvantagem, quando nós estamos em vantagem, porque se eu estivesse em vantagem, claramente o adversário com certeza que ia lá pôr mais gente e se calhar eu optaria numa fase final para colocar uma linha de 5, mas elas já estão todas delineadas antes do jogo começar, portanto não é algo que, olha, agora me apetece fazer isto, não, portanto foi algo que eu achei que o jogo estava a pedir e entendi, e acho que nós tivemos claras oportunidades de golo, portanto, até claríssimas de golo, portanto, independentemente se for cruzamento ou não, mas a partir do momento que o adversário fecha por dentro, onde é que está o espaço? Está por fora. Se está por fora,
é a ação que nos permite fazer, que é o cruzamento, e depois é preenchimento da área. Tínhamos muita gente, entrou Pedro Rocha, entrou Viseu, tinha o Dodô também para entrar, Marrone e coisa, era mais gente nós não conseguimos colocar. Acho que surtiu efeito, na minha opinião, portanto isso respeita a opinião de todos. Infelizmente hoje não era o nosso dia, portanto, mas como eu disse, as contas fazem-se no fim. Hoje estamos tristes, porque queríamos dar uma alegria ao torcedor, porque sabemos a importância que este jogo e que este clássico tem para eles. Por isso também pedimos desculpa por não lhes oferecer isso, mas eu tenho a certeza que no final vamos oferecer algo muito maior, na minha opinião, para o clube, que é dar o regresso à elite do futebol brasileiro. Obrigado. Boa noite, Antônio, que é o Smith do canal Chaves Remista. A torcida do Remo hoje, ela entendeu, em grande parte, como a gente está observando aqui nos comentários da nossa transmissão, de que o Remo não conseguiu ter organização, principalmente no meio-campo. Com o Luan, com o Caio, com o Pedro e também com o Pavani. No segundo tempo, com o Luan Martins já amarelado, você mantém ele em campo e tira o Pavani, e você coloca os atacantes. A minha pergunta é o seguinte: ficou ruim trabalhar durante a semana sem esse jogador de característica e mais de armação, no caso Regis? Isso de uma certa forma atrapalhou o teu planejamento para que você colocasse esse número de atacantes em campo? Na tua opinião, o que faltou para o Remo ter um pouco mais do controle do jogo e ser letal na partida de hoje e não dar as oportunidades que o Remo dava, principalmente nos erros de passe e contra-ataques? Obrigado. Obrigado. Isso são coisas diferentes de que falou. A primeira tem a ver com a ocupação de espaço, e eu já falei ali também ao seu colega relativamente à ocupação de espaços. Nós temos os triângulos ofensivos claramente definidos: lateral, ponta e meia. E em muitas situações na primeira parte, sempre que nós conseguimos ter essa construção e com os meias no espaço entre linhas, a equipa fluiu dentro, fazendo e desfazendo esse triângulo. Imagine Marcelinho, Janderson e Pavani. E foi uma das grandes dificuldades que nós tivemos na primeira parte, a partir do momento que nós tínhamos os laterais baixos na construção e o Pavani e o Luan na construção. Portanto, aí sobrava-nos menos gente para jogar no espaço entre linha. Sempre que eles construíram bem esse figurino, a equipa chegou com mais facilidade à frente. Outra coisa são as transições do adversário. Isso advém de um equilíbrio que a equipa deve ter no momento em que tem a bola. Portanto, porque ela, quando perde a bola, tem que estar montada e precaver a transição do adversário. Portanto, é isso que nós construímos dentro de todos os momentos do jogo, e acho que a equipa, principalmente por erros técnicos individuais, de passe, principalmente em jogo interior que o adversário conseguiu fechar, portanto, rapidamente acionava a sua transição, principalmente pelo lugar 6 na primeira parte. Na segunda, foi mais na parte final, quando já estávamos um bocadinho, entre aspas, no desespero. Portanto, mas sempre foi, as alterações sempre foram feitas em função de melhorar sempre a equipa. Às vezes vamos acertar, outras vezes vamos errar, mas eu acho que aqueles que entraram, na minha opinião, na minha, portanto, aceito a opinião de toda a gente, entraram bem, fizeram tudo aquilo que nós pedimos. Agora, relativamente ao Regis, é realmente um jogador importante, que ocupa bem esses espaços, mas também temos outros com essa capacidade para fazer. Acho que o Dodô também consegue fazer essa posição. O Adailton também foi uma das situações que eu tentei, com a colocada do Viseu, de jogar nesse espaço. Portanto, temos vários jogadores e essa versatilidade que me permite, enquanto treinador, escolher aquilo que eu acho para o momento que possa ser melhor para o Remo. Obrigado. Tá? Obrigado, bom trabalho a todos. Obrigado.